Ora, muito boa tarde a todos. Presumo que já me estejam a conseguir ouvir. Bem-vindos à nossa última de muitas aulas, assim esperamos, da Locos Mariológicos, a última aula desta pequenina. Vocês já estão certamente a ver a apresentação desta pequenina, mas ao mesmo tempo esperemos que grande peregrinação mariológica que nós queremos fazer para podermos amar quem conhecemos. Ora, espero que estejam todos bem. Vocês já começaram portanto, a ver a apresentação, imagino, não é? Certamente. Vamos esperar só mais um bocadinho para aqueles que estão a começar a entrar. Vamos tentar aqui esclarecer uma pergunta que me fizeram na primeira, na aula anterior. Fizeram-me esta pergunta: Daniel, bibliografia indicativa. Agora vamos tentar esclarecer as coisas em 4 minutos. O Brasil, como país que importa livros, é um processo difícil. O Brasil, como país que produz mariologia, por quanto os mariólogos se esforcem, ninguém é omnisciente, a mariologia é uma ciência incrivelmente vasta. Para resolver esta questão, o que é que a Locos Mariológicos pensou e foi amadurecendo ao longo dos anos? Cada um dos cursos vai ter um livro que acompanha o curso. Esse livro, o que é que vai permitir? Vai permitir que as pessoas possam ter, seja o curso, seja o acesso ao livro, portanto, bibliografia, que mais do que apresentar os máximos sistemas sobre as questões, apresentam grandes sínteses, de forma a apresentar aquilo que a Igreja propõe, aquilo que o magistério sobretudo propõe, a grande tradição eclesial propõe em relação aos temas, como vai acontecer agora com este curso de espiritualidade. Depois, mais tarde, vamos ter, se Deus Nosso Senhor quiser e assim permitir, e Nossa Senhora certamente o quer, um curso das prefigurações do Antigo Testamento de Nossa Senhora e do hebraísmo de Nossa Senhora, depois do curso de espiritualidade. Ao mesmo tempo também vamos ter um curso sobre a consagração a Maria, um curso específico, como nasce, o que significa e como depois daquilo que é a grande reforma do Concílio Vaticano II e que é o desenvolvimento da Mariologia, onde colocamos essa consagração, como rezá-la à luz do magistério dos Santos Padres, e também um curso, se Deus Nosso Senhor quiser assim o permitir, já está em agenda, digamos assim, um curso sobre as aparições, não tanto a história de cada uma das aparições, mas o fenómeno das aparições marianas, como é que vão sendo pensadas e, sobretudo, um campo de desenvolvimento mariológico que atualmente está a abrir com estudos muito interessantes, como é que nós podemos, com a revelação, iluminar as revelações. Ora, dito isto, vamos então começar a nossa última aula. Colesso Missarum de Beata Maria Virgine, publicado por ocasião do ano mariano de 87-88. Corrigindo um erro que eu já vi em direto na televisão, o Santo Padre, o São João Paulo II, no seu pontificado, em preparação para o ano 2000, decidiu celebrar o ano mariano, portanto o ano do nascimento da Virgem, 12 a 13 anos antes do nascimento de Cristo, no ano 2000. Significa que Nossa Senhora, quando no episódio da Anunciação, Nossa Senhora teria entre 12 a 13 anos. Porquê é que eu vos digo isto? Porque já assisti num programa de televisão alguém a dizer: não, Nossa Senhora teria por volta de 18 anos. Então o ano mariano não corresponde a nível de datas.
apenas uma pequena indicação para que não caiam no mesmo erro de projetar sobre o mundo hebraico aquilo que é a nossa concepção de mundo hoje, do século XX. Dito isto, Colessio Missarum de Beata Maria Virgine. Vimos nestas 3 aulas de Maria na pastoral, essencialmente daquilo que é a pastoral da Igreja, que definimos, concentramos naquilo que é a ação litúrgica da Igreja, uma aula sobre a presença de Maria nos grandes tempos litúrgicos. Começamos pela Quaresma e explicamos porquê. Depois, Maria, melhor, as festas, as chamadas festas marianas, o que significam, quais são, quando se celebram, quais são os seus objetos de celebração. E depois disto, tinha-vos dito anteriormente, vamos à Colessio Missarum, que é um monumento teológico que, infelizmente, ainda hoje continua a ser colocado de lado, não lhe dão a importância necessária e nós queremos fazer exatamente o contrário. Ora, vamos então começar. Nossa Senhora com uma coleção de missas, nascimento da coleção de missas de Nossa Senhora, Maria no culto da Igreja a Deus Pai, depois do concílio. Portanto, existe lugar para Nossa Senhora naquilo que é a liturgia da Igreja, no pós-concílio Vaticano II. O objetivo da coleção das missas de Nossa Senhora, a característica da Colessio, o anúncio e a experiência sacramental do mistério com Maria. No próximo curso de Espiritualidade Mariana nós vamos ver como é forte a presença de Maria na vida sacramental, de que forma, o que é que significa, vamos ver tudo isso numa aula dedicada a essa questão. O objeto da... Desliga os microfones, por favor, obrigado. O objeto da celebração, o que é que nós estamos a celebrar quando celebramos a Colessio Missarum? Porquê é que devemos celebrar a coleção de missas de Nossa Senhora com Maria? Para quê? Que missa celebrar das 46 e quando celebrá-las, normas para o uso, objetivo do uso nos santuários marianos, uso nos santuários marianos e o uso nas comunidades eclesiais, não apenas para os santuários marianos, mas também nas comunidades eclesiais, em que altura, como isso deve ser feito, quais é que são as normas. O porquê de Santa Maria em sábado e como utilizar a coleção de Nossa Senhora, nas missas de Nossa Senhora em Santa Maria em sábado, os dias nos quais é possível utilizar nas missas facultativas das férias do tempo ferial, portanto do tempo comum, e não podem, um momentinho que alguém projetou, exatamente, vocês agora já estão... Vocês já estão a ver a apresentação, correto? Basta escrever um sim, que já estão a ver a apresentação, porque tinha sido retirado. Não, ainda não estão a ver a apresentação, não? Ok, um momentinho então, vamos então apresentar outra vez. Não coloquem no botãozinho da apresentação se fizerem um favor. Portanto, agora já devem estar... agora já estão a ver, correto? Ok, ótimo. Sim, já está. Ora, muito bem, vamos então. Depois temos o lecionário da Colessio Missarum, dos grandes textos que depois a tradição eclesial foi interpretando, tantas vezes como prefiguração do Antigo Testamento, a prefiguração mariana do Antigo Testamento, os grandes temas do lecionário e depois a nossa conclusão. Vamos então começar pela Colessio Missarum e vamos ouvir as palavras do concílio, muitas vezes para responder a esta pergunta que ainda hoje se ouve em ecos. Maria, na liturgia da Igreja, não será uma marianolatria, que até foi um aluno que fez esta pergunta de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, marianolatria. Vamos ver o que é que o concílio diz. Embora a liturgia sagrada seja principalmente um culto à majestade divina, ela contém uma rica fonte de educação para o povo fiel. Em Maria admira e exalta o fruto mais excelso da redenção, e nela contempla com alegria, como em imagem puríssima, o que ela toda deseja e espera ser. O que significa? Que Maria existe, subsiste no único culto da Igreja à majestade divina, no qual, nesse culto, Maria é
imagem puríssima, por um lado, e é o objetivo da Igreja. Porquê? Porque para além de nos conduzir a Cristo, porque a celebração litúrgica é por Cristo, com Cristo e em Cristo, a obra do Espírito Santo em adoração a Deus Pai, Maria é também uma mistagoga, ou seja, aquela que ensina e introduz o fiel nos mistérios. Assim diz a Sacrosanctum Concilium. Vamos então ver Nossa Senhora com uma coleção de missas. Qual é a necessidade que isso existia? Seja na ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, seja na assunção em corpo e alma de Nossa Senhora, nós temos dois elementos: o serviço aos irmãos e o serviço a Deus. O que é que isto significa? Não existe celebração sem uma atenção comunitária, porque ninguém se salva sozinho. Então, eu cá tenho a minha fé, eu cá rezo, eu tenho uma relação direta com Deus, isso vai trair, esse intimismo da fé, vai trair aquilo que foi a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, a Igreja, que provém da palavra grega ecclesia, que significa comunidade convocada e reunida. Cristo, que é Cristo, encarna comunitariamente. A Santíssima Trindade foi-nos revelada, Pai, Filho e Espírito Santo, como relação trinitária, como unidade de uma relação trinitária. A comunidade dos apóstolos. Portanto, desligar o serviço a Deus do serviço aos irmãos, ou concentrar-nos no serviço aos irmãos sem o serviço a Deus, seria uma filantropia, e não cristianismo, e não culto cristão. A Igreja, que em sintonia com Nossa Senhora também é mestra, porque mãe, não pode negligenciar a sua tarefa educacional, essencialmente relacionada à sua condição materna. A Igreja é mãe, e aprendeu a ser mãe a partir de Nossa Senhora. E Cristo, na cruz, a estende da específica, singular, particular maternidade divina, Nossa Senhora a estende-o à maternidade espiritual, se quisermos, à maternidade universal para com todos aqueles que são batizados no mesmo Espírito. E dizemos nós, uma linguagem contemporânea, se calhar mesmo aqueles que não são batizados no mesmo Espírito, também eles são filhos de uma mesma mãe. Uma formação de oração inextricavelmente unida aos ensinamentos da Igreja, lex credendi e lex supplicandi, o que é que significa? Que aquilo que nós acreditamos também é aquilo que nós suplicamos. Por súplica entendemos a intercessão, sobretudo aquela da comunhão dos santos. E quem é que está no vértice da comunhão dos santos, segundo aquilo que é a fé da Igreja? Maria, que está na oração eucarística. Quando se fala da comunhão dos santos, quem presida as celebrações e os agentes pastorais sabem exatamente aquilo que eu estou a falar. Portanto, nós acreditamos o mesmo, que intercedemos junto de Deus, na qual os fiéis da Igreja, mãe e maestra, completam a sua formação, Sacrosanctum Concilium 105, de acordo com um caminho que os impulsiona para Cristo, com Maria e como Maria. Ora, o que é que significa com Maria e como Maria? Com Maria significa a presença de Maria, que foi a primeira aula de Maria na pastoral, a presença de Maria na liturgia, já falamos sobre isto. E como Maria significa a exemplaridade de Maria naquilo que é a vivência do mistério cristão, porque se alguém esteve presente em todos os mistérios de Cristo, essa pessoa foi Maria. Espaço para Maria no culto da Igreja a Deus Pai depois do concílio. Daniel, o concílio reformou o calendário litúrgico. Tirou, colocou como facultativa tantas celebrações
dedicadas a Nossa Senhora que existiam antes do concílio. Porquê uma colecionissarum? Então, desde o concílio Vaticano II até o momento presente, assistimos a um florescimento de contribuições que, por um lado, aumentam, estimulam e justificam formas de reflexão e adoração. Por outro lado, constituem um convite premente para o povo de Deus olhar constantemente para Maria em sua jornada de conformação progressiva a Cristo através do Espírito Santo. Portanto, começa a aparecer, depois do concílio, estamos a pensar naquilo que é o magistério de São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, aquilo que são os documentos, a reflexão pós-conciliar sobre Maria e a forma como nós vamos, com a consciência e com a inteligência da fé, o intellectus fidei e a experiência fidei, já falamos sobre isso, nós vamos olhando para a presença de Maria nesta irrupção dos mistérios da história de salvação na vida da Igreja, agora no terceiro milénio. E o que é que nós vemos? Que existe conformação. Quando nós fizermos o curso das aparições, e se vocês assim o quiserem fazer o curso sobre as aparições de Maria, há uma palavra, um conceito teológico que define as aparições de Maria. Conformação. Parece uma palavra simples, muito profunda, com consequências teológicas para a vida da fé, ímpar. E já na altura utilizada por São Paulo, a conformação. Mas isto agora não poderemos trataremos isto no curso das aparições. É neste contexto que pretendemos colocar a colécio como instrumento litúrgico que, se habilmente utilizado e valorizado, pode promover o culto e a adoração da majestade divina e, portanto, a devoção à Virgem. Vamos separar as águas, nós sabemos já latria, chamada adoração, especial veneração, superveneração, hiperdulia, e depois os mártires, os santos, etc., a chamada dulia. Portanto, nós temos 3 graus dentro daquilo que é o culto cristão: latria, hiperdulia, dulia. Nascimento da coleção das missas de Nossa Senhora. Existem 7 formulários naquilo que é o comum, o chamado comum da Virgem, no missal romano. Como vocês sabem, a partir de 69 temos a primeira edição típica do missal romano, que depois vai ser traduzido para as línguas vernáculas, onde nós temos 7 formulários. Os santuários marianos, justamente, celebravam estes 7 formulários. Os 7 dias da semana, os 7 formulários, as coisas tornavam-se repetitivas. A unilateralidade destes formulários não permite uma sã pedagogia para quem celebra, para a comunidade celebrante. Vocês recordem-se quem é que celebra os divinos mistérios. Todos os batizados no mesmo Espírito, quem preside apenas uma pessoa. Entender? Então o que é que nós temos isto? Nós temos uma riqueza doutrinária do ponto de vista mariológico que não era tida em conta. Por outro lado, os documentos conciliares e pós-conciliares tentam, pensamos num grande documento, esse grande monumento de Mariologia que é Marialis Cultus, tentam recuperar a essência daquilo que é Maria no único culto da Igreja. Eu sei que passou à história por esquecimento, desleixo e ignorância, faz parte da nossa história como católicos. A expressão culto mariano não existe. Existe Maria no único culto da Igreja. Infelizmente, nós continuamos a traduzir Marialis Cultus por culto mariano, mas o nome teológico correto é Maria no culto da Igreja. Portanto, se vocês mariologicamente entenderem isto, puderem começar a corrigir, eu serei o primeiro a ficar feliz. Não existe culto mariano, não existe marionolatria, existe a presença e a exemplaridade de Maria,
num único culto da Igreja, por Cristo, com Cristo e em Cristo, como obra do Espírito Santo, em direção a Deus Pai. E este é o contexto no qual nasce a Collectio Missarum. Objetivo da coleção das missas de Nossa Senhora: ter uma coleção autorizada de missas de Santa Maria para evitar o perigo da monotonia excessiva nas celebrações, uma apresentação da figura de Maria de forma unilateral. Já falamos sobre isso. Por outro lado, temos as expectativas das igrejas locais, dos institutos religiosos, das novas comunidades eclesiais, deste revitalizar desta tradição de Santa Maria em sábado. Depois já vamos ter uma apresentação específica sobre Santa Maria em sábado, que nasce por volta do século IX como dia de Santa Maria, para implementar no campo da Virgem, para implementar no campo litúrgico a Virgem no culto. Uma espécie de comunhão bonorum significa que nós reunimos a tradição eclesial da Igreja em relação à Collectio Missarum e vamos oferecê-la mesmo às outras comunidades eclesiais, às outras igrejas. O que é que isto significa? Nós temos cerca de 39 igrejas cristãs, grande parte delas orientais, armena, siríaca, sírio-malabárica, malabárica, etiópica, bizantina, as várias tradições ortodoxas, são um total de 39. E então, a tradição latina oferece a Collectio Missarum como um testemunho daquilo que de melhor se tem feito do ponto de vista mariológico. E também deles recebemos várias influências, como eu já vos consegui demonstrar nas festas de Nossa Senhora. Características da Collectio: feita para os santuários, como locais onde ad hoc, aqui e agora, este hic et nunc, se reúne uma assembleia que celebra o quê? As maravilhas que Deus fez em Maria. Exemplo, no caso português, uma grande peregrinação ou uma pequena peregrinação chega a Fátima e o que é que celebra? As maravilhas que Deus realizou em Maria. O objeto da celebração. Em outros lugares, pela decisão da Assembleia Cultural para celebrar no sábado, pensemos às novas comunidades eclesiais, os institutos religiosos, conventos, em que, ao sábado, por que não, em vez da habitual missa vespertina, celebrar Santa Maria em sábado. Como um particular do Mysterium Salutis, que nos formulários da Collectio Missarum aparece, já vamos ver os títulos, os grandes temas dos formulários da Collectio Missarum: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Lex orandi, aquilo que acreditamos; lex credendi. Lex orandi, aquilo que rezamos, é aquilo que acreditamos, é aquilo que vivemos. Não podemos tirar a fé da vida, não podemos tirar a fé e a vida do necessário conhecimento daquilo que acreditamos. Porque ninguém pode amar quem não conhece. Como Maria pode ser presença e exemplo no cristianismo sem conhecermos Maria? Como podemos conhecer Maria sem a Mariologia, ciência que se dedica ao conhecimento de Maria a 360 graus? Testemunha única da pietas do povo cristão em relação à Mãe de Deus. Portanto, a Collectio Missarum reúne, condensa 2000 anos de piedade cristã. Não pode alterar o calendário litúrgico universal, pois subordina-se a este calendário. Já vamos ver como. Collectio Missarum, o anúncio e a experiência sacramental do mistério com Maria. Para entrar no mistério através de uma celebração que seja resultado de uma participação cuidadosa, consciente e frutífera, é essencial conhecer o próprio mistério, colocando no contexto histórico-salvífico. O que é que isto significa? Por que é que, desde o Vaticano II, a Igreja mudou tanto? A Mariologia mudou tanto?
porque redescobrimos que se nós não colocarmos e não partirmos da história da salvação, nós estamos a criar uma ideologia e não uma teologia. Mais especificamente, Deus criou o mundo e aquilo que Ele criou o santifica. Assim sendo, aquilo que é a nossa aproximação ao mistério de Deus é uma aproximação feita com base em quê? Com base na nossa vivência cristã. Assim sendo, esta nossa vivência cristã não pode prescindir de que existe um texto, contexto e pretexto da revelação de Deus, por um lado, e existe a irrupção de Deus na história que com o homem, comigo e convosco, constrói uma história. E que a história foi construída de forma absoluta e exemplar de uma vez para sempre na relação entre Cristo e Maria. A primeira fiel, a primeira discípula, a primeira evangelizadora, a primeira mestra, a primeira verdadeira, completa cristã. A experiência do mistério típica dos fiéis passa pelo rito, e para que esta experiência seja completa, total e totalizante, é necessário celebrar bem para viver melhor o mistério. Eu dou-vos um exemplo de um pároco da cidade de Marselha. Como vocês sabem, as igrejas na França pertencem ao Estado francês. Quando as igrejas estão desertas, o Estado francês retoma a igreja e pode fazer com aquele espaço aquilo que bem entender. Por exemplo, um parque de estacionamento. Assim sendo, era uma vez uma igreja em Marselha, aconteceu há uns anos atrás esta situação, que estava praticamente abandonada, estava a dar as últimas, digamos assim. De repente chegou um novo pároco e a igreja encheu-se. Fizeram-lhe uma entrevista. O que é que as suas presidências de celebração têm tão particular para encher a igreja? E ele respondeu: preparamos as celebrações ao milímetro. Usar a Colectio Missarum de Nossa Senhora, certamente, para viver bem, é preciso celebrar ainda melhor. Este movimento contínuo do mistério à vida através da celebração e vice-versa, né? Lex vivendi, lex orandi, lex credendi, coloca em questão o agente pastoral em tudo aquilo que tem a ver com as metodologias e as estratégias para alcançar o objetivo. Pensar na evangelização, na pastoral, no catecismo, na animação, na espiritualidade, sem a Colectio Missarum como elemento de apoio, já vamos ver, pode resultar ainda mais difícil. Queremos fazer um retiro, queremos aprofundar o nosso conhecimento sobre Nossa Senhora, por que não começar da Colectio Missarum e a partir dali como uma grande entrada, não, uma grande porta de entrada para o mistério de Maria no único mistério da vida de Cristo. O objetivo da celebração. Nas missas de Santa Maria, nós celebramos as intervenções de Deus para a salvação dos homens. Qual é o objeto da celebração? A irrupção de Deus na história, que tem como objetivo salvar o homem, a chamada teosis. Se vocês amanhã puderem assistir à live que faremos com a artista sacra Mari Bueno, nós veremos como a Igreja de Santa Sofia, todos já viram isso nas notícias, que agora vai ser reconvertida, não disse convertida, mas reconvertida, porque já foi uma mesquita em mesquita. Nós veremos como os mosaicos, os preciosíssimos mosaicos de Santa Sofia, de Águia Sofia, celebram a intervenção de Deus na história. Como isso foi codificado numa iconografia do século VI e depois do século X e depois do século XI.
Com Maria acontece o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e o início da nova economia da salvação. Para os não adeptos aos trabalhos, a economia, ou economos, lei da casa, é o que significa a palavra de economia. A economia da salvação significa os meios de salvação. A forma as formas através das quais Deus utiliza para a salvação dos homens, nomeadamente os sacramentos e não só. Portanto, nós vemos como ponto de chegada a concretização das promessas do Antigo Testamento, e vamos ter um curso sobre Maria como mulher hebreia, o hebraísmo de Maria, as prefigurações do Antigo Testamento que depois vão ser encontradas e concretizadas nos 153 versículos sobre Maria no Novo Testamento. Se Deus nosso Senhor quiser, vamos ter uma biblista especializada no Antigo Testamento, como curso que nos vai ajudar a fazer-nos entrar e a compreender este mistério, e como ponto de partida para aquilo que é o projeto de salvação de Deus. Por esta razão, Deus Pai faz de Maria o objeto de um amor particular. Encontraste graça diante de Deus, diz o anjo a Maria. Porque aqui o diz? Terão que esperar o curso de espiritualidade para entender o significado profundo espiritual destas palavras do anjo. Os eventos do nascimento do Salvador, as suas primeiras manifestações, a sua infância, não são concebíveis separados da participação viva da mãe e o acesso que nós tivemos à infância de Cristo, à vida privada, à vida escondida de Cristo, até aos 30 anos em que se decide revelar na vida pública. Quem estava presente? Maria Santíssima. Portanto, os discípulos estão presentes em 3 anos contra os 30 anos, pensem, os 30 anos da presença de Maria perante aquele menino que é Deus, que é o homem, que é filho, que é parente. Imaginem o mistério que nós estamos a tocar com as mãos. Mesmo nas situações da vida pública, a mãe participou dos mistérios de Cristo, começando pelo sinal de Caná, portanto, o signo de Caná, porque não existem milagres em São João, existem sinais messiânicos para que possam acreditar como em Cristo. E durante todo o período do anúncio do reino, ouviu e guardou a palavra, ainda que de facto os evangelhos não descrevem, não deixa de ser verdade que a mãe acompanhou o filho. Na realização suprema desses eventos, quando a nova e definitiva aliança entre Deus e a humanidade, portanto estamos a falar do mistério pascal, mas também estamos a falar de Maria que lida à luz da Páscoa, é descrita como a arca. Novamente uma apresentação. Um momentinho, por favor. Ora, vamos buscar a nossa apresentação e vocês agora vão escrever no chat se já estão a ver a apresentação. Imagino que sim, não é? Ok, muito bem, vamos então. Na realização suprema desses eventos, nós temos a aliança definitiva, a nova eterna aliança definitiva de Deus através da Páscoa, e através da iluminação, da luz pascal, nós vemos Maria como a arca da aliança nas palavras da sua parente Isabel, quando diz: dom-me minha idade que venha a minha mãe do meu Senhor. Pois nos nossos cursos de Mariologia Bíblica, que vão ser uma série de cursos diferentes sobre cada um das diferentes tradições eclesiais, nós vamos ver estes versículos ponto por ponto e o que é que eles significam na sua profundidade a partir dos textos, tanto quanto possível dos textos originais. Ora, Maria vive no Filho e vive com o Filho os sofrimentos da paixão e a alegria inefável da ressurreição. Lembremos-nos de Nossa Senhora dos Prazeres, ou seja, Maria como a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, também o celebramos, já vamos ver quando. E no cenáculo, portanto, estamos a falar do Pentecostes, a expectativa do dom do Espírito, né, de Maria no Pentecostes. Não temos imagem, estão-me aqui a dizer, peço-vos desculpa. Ora, vamos tentar então novamente apresentar. Já
Já tem imagem, funciona perfeitamente, basta escreverem no chat. Sim, ok, muito bem, podemos então. Celebrar com Maria para quê? Primeiro, para associar com a voz da mãe que abençoa, agradece e elogia o seu Senhor, pensemos no Magnífica. Para ouvir e meditar assiduamente sobre a palavra de Deus com Maria. Para participar da Páscoa de Cristo, para que ela se sinta como Maria associada, ela, a Igreja, se sinta como Maria associada ao trabalho da redenção. Todos nós temos uma parte ativa na redenção, feita de uma vez para sempre em Cristo, e nós cooperamos com Cristo, em Cristo, nessa mesma redenção, para implorar a Maria e com ela o dom desse Espírito, pela qual a Igreja continua a sua missão de salvação, para invocar Maria para que visite continuamente o povo cristão, com a sua intercessão e seus dons da graça, para continuar com confiança o nosso caminho para Cristo. Por isso é que celebramos com Maria. Que missa celebrar e quando? Ora, vamos a ver então como é que as missas da Colectio Missarum estão divididas. Tempo de Advento. Esses números correspondem aos números da Colectio Missarum, porque as missas são numeradas. A Virgem Maria, filha eleita de Israel. Portanto, estamos a falar daquilo que é prefiguração do Antigo Testamento. Estamos no tempo do Advento, ainda não temos o nascimento de Cristo, ainda não temos, esperando o nascimento de Cristo, esperando a concretização da promessa. Como é que a partir do Antigo Testamento nós podemos olhar para a figura de Maria? A Virgem Maria na Anunciação do Senhor. A visitação da Virgem Santa Maria. Imaginem cada sábado do ano, de acordo com os tempos litúrgicos, podermos celebrar não a missa vespertina, mas Santa Maria em sábado. Depois, já no tempo de Natal, Santa Maria Mãe de Deus, a Virgem Maria Mãe do Salvador, a Virgem Maria na Epifania do Senhor, pensemos no sábado antes do dia 6 de janeiro, por exemplo, a Virgem Maria na apresentação do Senhor, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Caná. Tempo de Quaresma, Santa Maria, discípula do Senhor, a Virgem Maria, missa 11 e 12, a Virgem Maria junto à cruz do Senhor, a Virgem Maria confiada como mãe aos discípulos, a Virgem Maria, mãe da reconciliação. Por exemplo, nas celebrações da reconciliação, terminar a celebração da reconciliação, ou começar as celebrações da reconciliação, a preparação para as celebrações da reconciliação, colocando nas mãos dos presentes a Eucologia e as leituras da Colectio Missarum da Virgem Maria, Mãe da Reconciliação. Depois, o Sacramento da Reconciliação e, no final, a Virgem Maria, Mãe da Reconciliação. Se quisermos, deixem passar a expressão, instaurar aos sábados a Confissão Mariana. É um título ousado, mas vocês vão encontrar como através da Colectio Missarum nós temos exatamente esse enquadramento. Tempo pascal, Santa Maria na Ressurreição do Senhor, Nossa Senhora dos Prazeres ou Maria Gaudiorum. A Virgem Maria, fonte da luz e da vida. Nossa Senhora do Cenáculo, a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Pensemos em essa grande devoção do Padre Tiago Alberioni, fundador das Paulinas, dos Paulistas. E depois temos o tempo ordinário, o tempo comum. E vocês agora estão-me a ouvir. Muito bem. Portanto, dentro daquilo que é o lecionário do tempo comum, nós temos 3 temas que podem ser utilizados. Agora vejam só a inteligência
que está por trás desta utilização. A memória da Mãe de Deus com títulos ou da Sagrada Escritura ou da relação entre Maria e Igreja, que são? Vocês não estão a conseguir ver a imagem? Escrevam sim ou não no chat. Está ok? Ótimo. Santa Maria, Mãe do Senhor, Santa Maria, a Nova Mulher, Santo Nome de Maria, Santa Maria, Serva do Senhor, Santa Maria, Templo do Senhor, a Virgem Maria, Sede da Sabedoria, a Virgem Maria, Imagem e Mãe da Igreja, Coração Imaculado de Maria, a Virgem Maria, Rainha do Universo. Ora, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu a memória de Nossa Senhora como Mãe da Igreja, o que é que ele fez? Ele colocou no calendário litúrgico universal uma festa que já existe na Colectio Missarum. Estou a entender a passagem que aconteceu. Não criou nada ex novo. O que é que ele criou? Instituiu universalmente a obrigatoriedade desta festa. Depois temos o segundo tipo, que é a Mãe do Senhor venerada sob os títulos que recordam a sua intervenção na vida espiritual dos fiéis. Vamos a ver. Maria, Mãe e Medianeira da Graça, Maria Fonte da Salvação, Mãe e Mestra Espiritual, Mãe do Bom Conselho, Causa da nossa alegria, Amparo da fé, Mãe do amor formoso, Mãe da Santa Esperança, Mãe da unidade, a Mater Unitatis. Pensem à Semana da Unidade dos Cristãos, a celebração de Santa Maria em sábado, mesmo uma celebração ecuménica a partir da Virgem Maria, Mãe da Unidade, um título utilizado pela primeira vez por Santo Agostinho. Certamente um título que não vai deixar ninguém indiferente. Depois temos o terceiro tema, a celebração da memória de Santa Maria sob os títulos que evocam a sua misericordiosa intercessão. Lembram-se da Lex Supplicandi, que já falámos, em favor dos fiéis. Santa Maria, a Rainha e Mãe de Misericórdia, a Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, a Virgem Maria, Mãe da Consolação, a Virgem Maria, Auxílio dos Cristãos, Nossa Senhora das Mercês, a Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, a Virgem Maria, Rainha da Paz, a Virgem Maria, Porta do Céu, como está no hino do Acatistos. Imaginem estas 46 missas de Nossa Senhora se fossem celebradas a cada sábado, já vamos ver as normas da utilização, a cada sábado nas diversas comunidades eclesiais, para além dos santuários marianos. A riqueza teológica, espiritual, que está presente na Colectio Missarum. Por isso é que eu vos disse no início que certamente a Colectio Missarum não vos vai ficar indiferente, mesmo em relação àquilo que é o pedido de bibliografia e orientação mariológica, porque não iniciar exatamente a partir daquilo que a Igreja nos propõe. Normas e objetivo do uso. Normas de uso. O uso da Colectio é sempre facultativo. Deve respeitar os tempos do ano litúrgico. Por motivos razoáveis, alguns formulários podem ser utilizados também num tempo litúrgico diverso. Objetivo. Valorização da Eucaristia como um momento culminante da peregrinação. Estamos a falar dos santuários marianos. Valorização de tudo aquilo que o santuário tem para oferecer enquanto meio de salvação. Valorização das formas de piedade popular para que sejam para o crescimento da fé. Eu ouço dizer às vezes com um certo tom de desprezo, ou mesmo de arrogância, sobretudo de ignorância, existe a vida litúrgica, teológica da Igreja, e depois existem os exercícios de pia devoção para a liturgia, etc, etc. Esta cisão, infelizmente, secular, datada, esta cisão entre a fé e a vida, ou entre a teologia e a devoção, datada, segundo os históricos da teologia, já do século XIII,
o Concílio Vaticano II teve em atenção, e agora será uma sana vivência correta daquilo que é o magistério da Igreja. Em 2002 saiu o Diretório para a Piedade Popular e para os santuários, para as peregrinações, onde tem normas, orientações. Vejam só, as bases, eu vou-vos contar uma coisa que vocês não vão contar a ninguém, seja a Collectio Missarum, seja Marialis Cultus, seja o Diretório da Piedade Popular e dos santuários, grande parte dele foi escrito, porque começa sempre de algum sítio, depois tem uma sucessiva aprovações, foi escrito na Pontifícia Faculdade Teológica Marianum, já com esta interpretação, visão, cuidado, cura, atenção, para pegar naquilo que já existe, naquilo que é a experiência, lex vivendi, se quisermos, ou experiência fidei, e a explicar, levá-lo, utilizá-lo como meio para chegar à intellectus fidei, à inteligência da fé. De que forma tão bonita como poder celebrar com Maria e como Maria estes mesmos divinos mistérios, pegando naquilo que já existe e elevá-los, santificá-los naquilo que é a nossa vida eclesial. Uso da Collectio Missarum, quando, depois vocês vão receber este PowerPoint todos os dias, menos os dias dos tempos litúrgicos, está no número 1 e 6 da introdução. Por quem? Grupos de peregrinos e também singulares sacerdotes peregrinos. Quando não férias, os tempos feriais dos tempos fortes, não se podem escolher outras leituras bíblicas que não sejam aquelas do lecionário ferial, a menos que se trate de uma celebração de caráter de festa ou de solenidade. E as missas do santuário, uso exclusivo sem ter em consideração os diversos tempos litúrgicos do ano, deve ser evitado. Contudo, como razão pedagógica e formativa, a sábia variação do formulário da missa oferece aos fiéis, oferece à comunidade celebrante uma mais completa visão da história da salvação e das múltiplas inclusões de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Maria é incluída no mistério de Cristo e da Igreja. Então, para nós conseguirmos compreender melhor como é que se usa a Collectio Missarum nos santuários marianos, temos de ter em consideração 3 aspectos. Primeiro, nos tempos fortes, as missas da Virgem previstas nas respectivas secções da Collectio harmonizam-se, como eu já vos demonstrei perfeitamente, com os mistérios de Cristo celebrados naqueles tempos litúrgicos. Um formulário da Collectio espelha melhor as circunstâncias existenciais da igreja local no grupo de peregrinos, peregrinação ao Santuário de Mariano, Nossa Senhora do Carmo. Por que não utilizar a Collectio Missarum? São previstos alguns dias de pausa para quem celebra no santuário, ou então quem o visita num ritmo frequente. Porque a determinada altura pode acontecer o eclipse daquilo que são, portanto, o lecionário ferial, as missas feriais, no calendário litúrgico, a favor das missas de Nossa Senhora. Então, a Collectio Missarum ajuda, enriquece, forma, é pedagógico ao calendário litúrgico, mas não o inverte. E nas comunidades eclesiais? Quando usá-lo? Por que usá-lo? O que é que se entende por comunidades eclesiais? Comunidade convocada e reunida. Uma riqueza bíblico-teológica, litúrgico-espiritual, como a presente na Collectio, não poderia permanecer ligada ao uso exclusivo dos santuários. A Collectio Missarum e para os santuários marianos, eu tenho grupos de oração, tenho novos movimentos eclesiais, tenho congregações, institutos, mosteiros, de carisma mariano. Por que não a Collectio Missarum? Destaca o conteúdo profundo do mistério da Virgem,
conteúdo apropriado para celebrar a memória de Santa Maria em sábado. O uso da colécio também nos dias nos quais são possíveis as missas facultativas, já vamos ver mais à frente o que é que isto significa. A memória de Santa Maria em sábado, que alguém perguntou na semana passada. A memória antiga, estamos já no século IX, portanto a partir do ano 801, o sábado de Santa Maria foi uma nova oportunidade para contemplar Maria sempre presente e trabalhando na vida da Igreja. Existe uma presença de Maria na vida da Igreja. Educar as pessoas para viver o mistério de Sábado Santo, que a nossa liturgia latina esqueceu bastante, colocou-se muito singelo o Sábado Santo, que as liturgias orientais, pelo contrário, vivem a chamada anástasis. Vocês vão ver, a partir das experiências que vamos refletir na live de amanhã, com a artista a sacra Mari Bueno, a partir da Mariologia da Igreja de Santa Sofia, que agora foi reconvertida, porque já foi mesquita, agora atualmente era museu, onde eu estive na ocasião de estar, quando estava a escrever o doutoramento, pesquisando exatamente na Halki Theological School sobre Maria em Sábado Santo. E depois temos então para as comunidades eclesiais utilizar a colécio nos sábados de tempo ordinário, nos quais não tem nenhuma memória obrigatória. Portanto, o Sábado Santo é importante para a vida da Igreja. Temos que redescobri-lo. E a colécio missal dá-nos uma derradeira, se quisermos, oportunidade para redescobrir os sábados, em que aparece ainda hoje como um híbrido de missas vespertinas, unidos à catequese, que é quando as pessoas têm tempo. Por que não utilizar os sábados? Com a colécio missarum, 46 missas, 52 fins de semana ao longo do ano, por que não? Dias nos quais são possíveis as missas facultativas. Nas férias do tempo comum existe esta possibilidade. Devemos recorrer a usar a colécio missarum, tanto quanto possível, sábados tem uma memória obrigatória, passamos para um dia da semana. Por que não? Mais ainda, critérios da escolha das missas. Em primeiro lugar, o bem espiritual dos fiéis. Em segundo lugar, as leituras assinaladas pelo lecionário ferial não podem ser omitidas de uma forma sistemática. Em terceiro lugar, a genuína piedade mariana não pede tanto a multiplicação de missas quanto a preparação para a correta vivência dos divinos mistérios. Este sentido litúrgico. Depois, na colécio missarum existem três tipos de leitura. Leituras que têm a ver diretamente com a vida e a missão da Virgem, leituras que contêm profecias que se referem à Virgem, ou leituras do Antigo Testamento, as chamadas prefigurações. Vamos ter todo um curso em relação a isso, já, portanto, na época de novembro, dezembro, das prefigurações de Maria no Antigo Testamento, que desde a Antiguidade são aplicadas a Maria, e depois as leituras do Novo Testamento, que mesmo que não tenham a ver diretamente com Maria, não citem especificamente Maria, têm a ver com as virtudes evangélicas vividas plenamente através da bem-aventurada Virgem Maria, as quais nós ilustraremos até ao osso, se quisermos, no nosso curso de Espiritualidade Mariana, que começa no próximo dia 1 de agosto. Portanto, os grandes temas do lecionário vão ser a prefiguração e anúncio da salvação aos patriarcas e às matriarcas de Israel, por outro lado, a manifestação plena de salvação de Cristo, e em terceiro lugar, o prolongamento de salvação no tempo da Igreja. Estão a ver como cronologicamente, melhor, cairologicamente, já explicamos o que isso significa, cairologicamente existe este Deus na história que não tira o homem para fora da história de uma forma ideológica, mas abraça e santifica a história de uma forma teológica, neste contexto, se quisermos,
de uma forma mariológica. E, como conclusão, vamos concluir, e podem já ir escrevendo as vossas perguntas, vamos concluir 4 coisas. A Colectio Missarum existe para valorizar a prática pastoral a partir dos ensinamentos teológicos, litúrgicos, espirituais e catequéticos. Portanto, podem ser utilizadas, Colectio Missarum, para pesquisa teológica, vida litúrgica, espiritualidade, retiros espirituais, etc. E também para a vida catequética. Estão a ver a amplitude em que é possível utilizar a Colectio Missarum. A Colectio não encerra o seu uso no âmbito litúrgico, mas deve ser utilizada na pastoral, na espiritualidade, na solidariedade, nos diversos encontros da comunidade eclesial para poder refletir e meditar a palavra, o lecionário, como também as orações, a chamada eucologia. A centralidade do mistério de Cristo, sempre emergente em cada formulário, comporta uma redobrada atenção à presença e à ação do Espírito. É a missão da Igreja, da qual a Virgem aparece como meio, modelo, imagem, como contínuo termo de referência e confronto. Pensem naquilo que é as diversas espiritualidades, vamos ver isso no próximo curso, as diversas espiritualidades da vida da Igreja. Dessas espiritualidades, há a única espiritualidade cristã e a quanto essa espiritualidade tem de mariano. Vamos ver tudo isso no nosso próximo grande curso sobre a espiritualidade mariana. A Colectio retoma, amplia, desenvolve os conteúdos da fé, já expressos pela revelação e na tradição, ex credendi, e repropõe-os à Igreja através de uma linguagem típica do ex orandi, estabelece desse modo uma síntese a partir daquilo que a tradição nos deu e depois, através da oração, como essa tradição continua na sua oração. A partir daquilo que vive, lex vivendi, a partir daquilo que suplica, lex supplicandi, a partir daquilo que acredita, lex credendi, a partir daquilo que reza, lex orandi. De forma que na permanente, perene tradição vivente da comunidade eclesial encontremos a única Igreja de Cristo. Muito obrigado pela vossa paciência. E agora, 2 momentos da vossa atenção. Este curso foi-vos oferecido gratuitamente por iniciativa da Pontifícia Academia Mariana Internacional, que tem como atividade aquilo que é a gestão da Mariologia a nível mundial, sobretudo a Mariologia católica, mas também ecuménica e também interreligiosa. Não tem nenhuma fonte de receita enquanto tal, e falando com o presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional, decidimos propor, à vossa vontade, se vocês consideram que têm possibilidades, copiem estes números, vão ao banco, façam uma doação livre, pequena ou grande que seja, para ajudar esta grande instituição que, por questões históricas, políticas, por questões que nem eu consigo entender, não tem nenhum subsídio económico da parte da Santa Sé, ainda que seja Santa Sé. Reúne, congrega os mariólogos de todo o mundo. Este curso foi oferecido em italiano, em espanhol, em português através da Logos Mariológicos, como vocês, graças a Deus, já aprenderam a conhecer. E tudo isto requer tempo, mas sobretudo requer generosidade da parte de quem recebeu. Se vocês entendem, se vocês podem, estão aqui os números que vai ter diretamente ao IOR, portanto ao Banco do Vaticano, onde, sendo uma instituição vaticana, a Pontifícia Academia Mariana Internacional obrigatoriamente tem a sua conta bancária. Ajudem-nos a poder fazer chegar a Mariologia a todos os povos e nações da Terra. Dito isto, vamos às perguntas. Como pedir aos nossos párocos para usarem as missas de Nossa Senhora? Por que é que não lhes oferecem este PowerPoint? Este curso, portanto esta aula, vai ser
registada, está a ser registada, está a ser gravada e depois vai ser disponibilizada gratuitamente. Por que não oferecer o link desta mesma aula em que tem tudo explicado? Por que não? Talvez um bom método para ajudar a chegar lá. Muitas vezes as coisas não se fazem por ignorância. Por que não propô-lo com aquele jeitinho particular da Virgem, fazer tudo aquilo que ele vos disser? Nunca percebi nos santuários a utilização das missas marianas do missal ou lecionário. É um uso obrigatório nos santuários? Não. É um uso facultativo. Contudo, é normal que os santuários marianos utilizem as missas de Nossa Senhora ou os 7 formulários das missas de Nossa Senhora. É normal na vida litúrgica dos santuários. Qual é o problema? A semana tem 7 dias, são 7 formulários, todas as semanas é o mesmo. Pedagogicamente, esta repetição pode não ajudar. Então a Collectio Missarum ajuda a que se celebrem as diferentes missas de Nossa Senhora e já está subdividido pelos grandes tempos litúrgicos durante o ano. Melhor do que isto? Não há. Qual a relação entre a Collectio e o Missal Romano? O Missal Romano foi uma grande obra de redescobrir, se quisermos arqueologicamente, as mais antigas orações litúrgicas dos diversos missais que existiam, ao qual depois, ao longo dos séculos, foram sendo acrescentadas outros tipos de celebrações, etc, etc, etc. Portanto, despiram até ao osso, se quisermos, mas à Santa Sé, ao longo dos anos, depois do concílio, foram propostas individualmente congregações, santuários, diversas missas. A Santa Sé aprovou cada uma delas, juntou-as todas, criou-se uma comissão e, à terceira vez, conseguiu-se criar e aprovar a Collectio Missarum. Tem todo um percurso muito particular, e então a Collectio Missarum aparece como a extensão destes 7 formulários, subdividido de uma outra forma, enriquecido por um lecionário da Collectio Missarum. É esta a relação que existe. É absolutamente facultativo, mas é muito saudável, vamos utilizar este termo, é muito saudável para o desenvolvimento integral da pessoa humana, que se desenvolva integralmente na liturgia com e como Maria, tal qual nos diz a Constituição sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, Sacro Sanctum Concilium. E agora passamos aos recados. Agradecer pela confiança que vocês nos deram durante este tempo. Obrigado por continuarem com a Logos. Fazer aulas online não é fácil. Obrigado por estarem connosco. Permaneçam connosco. Vale a pena. Estamos a preparar uma série de cursos, uma série de publicações. Sigam os 5 Minutos com Maria. Estamos já na série patrística. Amanhã sai sobre São Clemente de Alexandria, um homem extraordinário com uma visão mariológica impressionante. Vale a pena, na minha perspectiva. Vamos ter os próximos cursos. Já está confirmado o curso sobre a consagração a Maria, História, Teologia, Método, Limites, Reproposições pós-Vaticano II, com uma obra adaptada que nos vai ajudar a entrar dentro deste grande mistério, refeito, toda esta obra refeita à luz daquilo que é a Mariologia do pós-Vaticano II e também refletindo e indo buscar as grandes tradições eclesiais. Também temos o curso de Mariologia Bíblica, como já vos falei, através de uma biblista especializada em Antigo Testamento e mais concretamente em Acádico, que recentemente publicou sobre as mulheres de Israel e Maria como mulher hebreia de uma forma mariológica, tracinho, não ideológica, a partir dos textos originais, da visão hebraica de Maria. Porquê? Quando? Como? Sobretudo, em que contexto? A professora nos ajudará a compreender tudo isso.
E depois, por volta de janeiro, fevereiro, já devemos ter um curso sobre as aparições, não sobre cada uma das aparições, o que o vidente disse, não disse, deixou de dizer, mas a teologia que está atrás das aparições, porque as aparições são revelações. Como é que a revelação ilumina, lê as revelações? Têm sido feitas grandes pesquisas nesse sentido. Em 2018 tivemos o primeiro grande curso, uma semana intensiva aqui em Roma sobre as aparições. Então a Logos Mariológicos decidiu levar sua casa a grande teologia das aparições, de forma a poder ajudar a refletir, a discernir aquilo que são os espíritos das revelações, vulgo revelações privadas, mais conhecidas por aparições marianas. Sobre o curso intensivo de Mariologia nas paróquias, já nos têm pedido, estamos a constituir a agenda, a tentar encaixar, porque o ano só tem 365 dias e estamos em plena atividade. Os vossos párocos, agentes de pastoral, os movimentos eclesiais, curso intensivo de Mariologia durante uma semana. E, se quiserem, se estiverem interessados, temos agenda só para o final do ano. Até lá está tudo cheio. Entre em contacto com a Logos Mariológicos Brasil, é sempre o número de contacto para as atividades e para a agenda de Logos no Brasil. Entre em contacto, quem sabe se toda esta formação e muito mais, esta formação mariológica pode interessar num curso intensivo nas paróquias, nas comunidades eclesiais, por que não presencial, para dar a conhecer o grande mundo da Mariologia, toda esta inovação mariológica, se quisermos, todo este grande espírito conciliar que tem levado para a frente, conhecer para poder amar melhor. Depois, vocês têm que entregar o vosso resumo até ao próximo sábado, para nós depois finalizarmos e formalizarmos os vossos diplomas, que vos serão entregues serão entregues de uma forma digital, num simples PDF, no vosso e-mail, daqui por 2 meses. Porque desta parte do globo já estamos praticamente em férias, os serviços não trabalham e tudo depende da Pontifícia Academia Mariana Internacional, que assina os diplomas. Criamos um grupo de cultores de Mariologia para convívio, para informações. Em breve vamos enviar o link nesse grupo, para vocês, se quiserem permanecerem ligados a Logos Mariológicos, receberem as informações em primeira mão sobre aquilo que são nossas atividades, presenciais ou digitais, novas publicações, novas pistas de reflexão, grandes acontecimentos, um pouco, digamos assim, da vida mariológica. Foi um prazer estar convosco, espero que continuem connosco sobre as mesmas pegadas que Nossa Senhora nos deixa na nossa comunidade eclesial. Gostaria de estar mais tempo convosco, mas a seguir nós temos outra aula. Até breve, se Deus quiser.